Começa agora o programa Mobilize, o seu espaço na TV, onde você fica por dentro sobre os assuntos mais relevantes da nossa sociedade. O tema de hoje é acessibilidade e superação para pessoas com deficiência. Você conhece alguma pessoa com deficiência? Já parou para pensar como ela faz para viver em locais com falta de acessibilidade? Vamos assistir agora uma reportagem sobre acessibilidade no Rio de Janeiro. Quem vê esta criança não imagina o que ela passou. A jovem de 21 anos é um exemplo de superação. Durante a infância, manifestou sintomas de uma doença que os médicos tiveram dificuldade para diagnosticar. Cada um falava uma coisa, até acertar, depois de fazer uma ressonância, mas na verdade o que deu o diagnóstico mesmo foi o exame de líquido, né, que é a retirada de líquido da espinha. O resultado do exame confirmou: Tamires tinha poliomielite. A doença foi agravada depois que, aos 14 anos, a adolescente prendeu o pé em um ônibus e foi arrastada por 6 metros no asfalto. A partir daí, ela começou a ter tonturas, dores de cabeça, sono excessivo, dormência no corpo e paralisação dos membros inferiores, até parar de andar completamente. Eu fiquei muito chateada, muito triste, mas eu, graças a Deus, tenho amigos fiéis e verdadeiros. E eu pude ver, a minha mãe mesmo me ajudou bastante. E os meus amigos, assim, me levavam pro shopping, brincava comigo. Tamires passou por momentos difíceis, mas tem conseguido superá-los através dos estudos e do coral de música cristã que participa na igreja. Hoje, consegue lidar com os obstáculos da doença. Assim como ela, quem tem alguma deficiência tenta aprender a ultrapassar as barreiras. O Rio de Janeiro comporta mais de 2 milhões de pessoas com deficiência, que representam aproximadamente 14% dos 15 milhões de habitantes do estado. Diariamente, eles enfrentam dificuldades para realizar atividades cotidianas, como ir ao banco, ao trabalho, e levam em média 1 hora a mais do que o cidadão sem deficiência. Pelas ruas da cidade da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, sinalização inadequada, calçadas esburacadas, andaimes e carros até mesmo da prefeitura ocupam o caminho dos pedestres. Uma das principais vítimas desses obstáculos é a pessoa com deficiência. Prédios sendo construídos, calçadas sendo reformadas, estabelecimentos comerciais sendo abertos, sem nenhuma preocupação com esse público, que é um público consumidor. Para o investimento que está sendo feito para esse evento aqui no Brasil, eu acho que eles deveriam dar uma olhadinha com mais carinho para essas pessoas que são deficientes, nós que somos deficientes, né? Porque nós não temos condições de nos sentirmos seguros. Na parte de toalete, banheiros em geral, né? E acomodação em um espaço, né, específico para cadeirante, principalmente, que ainda é muito escasso. Melhorar os ônibus ainda, melhorar os elevadores, entendeu? A parte de metrô também. Para o secretário executivo do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o transporte público é mesmo o grande desafio que o Estado enfrenta em relação à acessibilidade. Você tem pouquíssimos ônibus adaptados. E houve agora já tem algum tempo, uma mudança, né, na padronização dos ônibus, são todos da mesma cor, o que dificulta, né, para uma pessoa com baixa visão. Você não tem nenhuma informação dentro dos ônibus para uma pessoa deficiente visual, deficiência auditiva. É uma sociedade, é uma cidade que não foi produzida para esse tipo de gente. Em nota, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, o DETRO, informou que de 9.350 ônibus, apenas 3.168 estão adaptados para pessoas com deficiência. Segundo a Prefeitura, o carro que aparece na nossa reportagem estava autorizado a estacionar no local. Para falarmos mais um pouco sobre a acessibilidade e inclusão social da pessoa com deficiência, trazemos ao nosso programa a doutora em Sociologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marileia Inouye. Muito obrigado pela sua participação no programa, Marileia. Bom, Marileia, o que você acha que precisa mudar na acessibilidade no transporte, que é o grande desafio aí, né, da pessoa com deficiência, como a gente acabou de ver na reportagem? Roberto, primeiro eu quero agradecer você me convidar para falar do assunto. E o que precisa na nossa sociedade para as pessoas com deficiência é uma prática das leis que estão vigentes, porque nós temos muitas leis, mas muito pouca prática e também reflexão
a respeito das pessoas com deficiência e suas necessidades que são específicas e o Estado tem que atendê-las. Marileia, o que levou você a defender a causa da pessoa com deficiência, a trabalhar nessa área de inclusão? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, eu sou professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e há muitos anos eu trabalho com essa questão, desde a década de 80, final da década de 80, né, desde quando no Brasil se começa de fato movimentos de pessoas com deficiência ganhar espaço na Constituição de 88, né, que é a Constituição Cidadã, onde as pessoas com deficiência começaram a falar de suas necessidades específicas e também a cobrar do Estado que fizesse isso. Não que esse movimento não existisse antes, mas é a partir de 88 que ele toma visibilidade, quando começam a vigorar as leis a partir da Constituição. Então o movimento de pessoas com deficiência ele tem uma importância muito grande quando ele começa a cobrar que as leis sejam efetivadas, de fato aconteçam, né, e que elas sejam reflexo também de uma sociedade que pensa na pluralidade de direitos. Marileia, quais são os direitos, digamos assim, que as pessoas com deficiência têm, mas muitas vezes, por não ter conhecimento, acabam não recorrendo? Como eu disse, nós temos muitas leis, mas muitas leis, inclusive repetidas, e às vezes as pessoas não entendem que pessoas com deficiência são pessoas cidadãs que devem ter oportunidades iguais dentro das suas diferenças, mesmo com suas diferenças, né? Então nós vemos desde a escola que as escolas não têm conseguido cumprir o que a legislação diz que deve ser feito, né? A educação inclusiva é o que a gente gostaria em todas as escolas, mas infelizmente os governantes não têm dado a importância devida à educação, desde a pré-escola até o nível superior. Eu dou aula para pessoas com deficiência no nível superior e lá na Universidade Federal nós temos muitas barreiras a serem enfrentadas, né? Desde as barreiras atitudinais até as barreiras arquitetônicas, né? E o transporte, que foi o caso mostrado aqui, é uma situação muito difícil, que nós temos alunos que moram em São Gonçalo e que pegam 3 conduções para chegar até o UFRJ, por exemplo. Então é um sacrifício diário muito grande. E nós temos um aluno cadeirante que inclusive atravessa uma rodovia com 2 pistas de alto risco. Para as seguradoras ele seria chamado de um suicida em potencial, mas para ele é alguém que está querendo conseguir um diploma universitário. O que me parece é que os governantes nunca acharam que as pessoas com deficiência chegariam tão longe, que seriam capazes de entrar numa universidade de qualidade e capazes de enfrentar por dia isso que eu estou te dizendo, né? Então você imagina 3 ônibus para pegar, muitos emperram os mecanismos, o mecanismo que se usa nesses ônibus adaptados do Rio de Janeiro é um mecanismo muito complicado, ele emperra com facilidade, poderia ser uma coisa mais simples, mas optaram por um mecanismo complexo. E também cada aviação, por lei, pode ter apenas um ônibus adaptado, e muitos deles estão quebrados. Muitas vezes os motoristas não têm condições de dirigir, de fazer o papel de trocador, e ainda quando chega uma pessoa com deficiência tem que usar aquele mecanismo que às vezes dá problema. Fora quando os passageiros têm que ficar esperando, né, o motorista dar aquela atenção, descer do ônibus, né, para fazer com que o passageiro consiga subir, né, que é o que mais a gente vê por aí, né. E há uma impaciência dos passageiros, porque todos estão atrasados, o nosso trânsito não está fácil, né. Então as pessoas não têm paciência, porque tem horários também a cumprir, e esse mecanismo realmente, não sei por que optaram por ele, mas ele é extremamente complicado quando funciona. Então o passageiro que tem alguma deficiência, ele tem que aguardar um ônibus que ele possa subir nesse ônibus, né? Então fica muito tempo esperando também. Bom, Marileia, o assunto está muito interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta recebendo mais uma entrevistada para falar um pouquinho sobre a vida dela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Fica aí e a gente já volta. Você acha que ela é muito diferente de você? Bem, aí depende. Você sabe sambar? Salve os embaixadores da alegria! Tambores!
acende a chama. Embaixadores da Alegria, mais que uma escola de samba, é uma nova maneira de ver a vida, chegando no sapatinho. Voltamos com o programa Mobilize e agora recebemos uma entrevistada que é atleta, atriz, passista da escola de samba, primeira escola de samba inclusiva do mundo e repórter, também da nossa área, né? Fernanda Honorato, seja bem-vindo ao programa. Roberto, eu que te agradeço pela oportunidade, pelo convite, é tão bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, Fernanda. Fernanda, você acha que hoje em dia as pessoas elas estão com a cabeça mais aberta para o assunto de inclusão social, dessa inclusão das pessoas com deficiência? Há muito preconceito, sim, mas a gente tem que diminuir de formas possíveis, de ter mais um horário específico, mais possível do Mid-Down. Fernanda, você é atleta, atriz, primeira passista, né, de escola de samba do mundo. Como é que você consegue lidar com tantas atividades? Como é que você consegue dar conta de tudo isso? Assim como eu superei meus obstáculos, eu fui seguindo os meus caminhos. Eu segui em frente, eu continuei. O que importa é ser feliz e fazer as diferenças, né? Fernanda, essa trajetória toda sua como repórter, como passista de escola de samba, conta um pouquinho como é que é fazer essas atividades assim tão diferentes, né? Assim como eu superei os meus obstáculos, eu fui seguindo a minha vida. Eu sou a primeira repórter do mundo, porque eu fiz uma reportagem com a cantora Maria Bethânia, que parou no jornal O Globo da coluna Gente Boa do Joaquim. Aí vieram aqueles repórteres italianos, aqui no Brasil, aqui no Rio, me entrevistaram no Copacabana Palace. E eles me deram esse título, de primeira repórter do mundo. E eu saí numa revista italiana, a revista Hoje. Porque, através do meu potencial, no meu ponto de vista, a minha produtora, Ângela Patrícia, confiou em mim, acreditou, porque eu já nasci para o mundo da coisa. Porque quando eu era pequena, me apaixonei por jornalismo, vi a Marília Gabriela entrevistando um monte de gente, resolvi brigar com a minha família, com os meus tios, Deus ser ela, eu entrevistar as pessoas. E tem minha mãe que não me deixa mentir. Fernanda, qual dessas atividades você mais gosta de fazer? Você consegue destacar de todas essas que você faz? Gosto de sambar, assim como sou primeira rainha de bateria da única escola de samba inclusiva, que é Embaixadores da Alegria, que abre o Carnaval das Campeãs. E também sou a musa da minha querida Portela, que é minha escola de coração, que eu sou a madrinha dos meus cadeirantes, eu sou a única do meio deles. Fernanda, fala um pouquinho sobre o que é a Embaixadores da Alegria. A Embaixadores da Alegria é uma escola de samba totalmente inclusiva, que leva as pessoas que têm algum tipo de deficiência de realizar um sonho, de um dia de poder desfilar na avenida. O presidente de honra, o nome dele é Paul Davis. Eu vou te contar um pouquinho a história dele. Porque naquela época ele não podia desfilar porque ele tinha um problema de hernia de disco na coluna. Aí ele do nada criou uma escola de samba inclusiva, Embaixadores da Alegria. Aí ele seguiu os passos dele, foi fundamental. Eu conheci ele através de um amigo nosso, que é muito que nos deixou, que é o tio Hélito, que já faz parte da minha vida. E lá eu conheci o Paul Davis, que é presidente de honra agora da Embaixadores. Fernanda, você também pratica esporte. Qual é o esporte que você pratica? Fala um pouquinho pro povo de casa que está nos assistindo. Gosto mais de natação. Eu já nato os quatro estilos. Bom, Fernanda, já que a gente está falando sobre esporte, vamos ver agora uma reportagem sobre superação através do basquete. É uma organização no Rio de Janeiro que busca fazer com que as pessoas com deficiência possam praticar o esporte. A receita para isso é simples: entrosamento entre a equipe e vontade de vencer. É o caso de Josué, de 60 anos, que foi diagnosticado com lesão na medula há 13 anos após sofrer um acidente de carro. Embora muitas pessoas possam pensar que o tratamento, a fisioterapia é excelente, mas ela te leva até um certo ponto. E ali normalmente para. E o esporte, ele é superação. Josué é um dos participantes da Associação Carioca de Deficientes Físicos, que ajuda na socialização da pessoa com deficiência, apostando no esporte como formador social e competitivo.
Ela existe há 20 anos e proporciona aos atletas com as mais diferentes deficiências competirem em jogos de basquete. Os cadeirantes da CADEF participam de competições por todo o país. Através do esporte, eles mostram que a pessoa com deficiência pode sim vencer todos os limites. Aqui não tem tratamento diferenciado. O treinador pega pesado com os atletas durante o aquecimento, para que eles estejam bem preparados e tenham um bom condicionamento físico. Às vezes eu sou obrigado a terminar o treino porque estão querendo apagar a luz, porque senão eu continuo com o treino. Essa criação de objetivos, de novas metas, isso é muito bom para o atleta cadeirante, que hoje eu não mais considero cadeirante, e sim atleta, e para mim como professor que virou treinador. Os atletas não reclamam. As partidas de basquete também geram impacto no dia a dia de cada um deles. Ele ajuda para fortalecer músculos e para o andar nas ruas. Condiciona muito a estar preparado, né, para principalmente o meu dia a dia. Isso é muito importante e a autoestima também, né? Serve como exemplo também para outras pessoas, às vezes, né, que não tem nenhum tipo físico e às vezes se acomoda. Muitas coisas que eu não conseguia fazer nas ruas, eu agora estou conseguindo, com força de vontade. Até eu tive que entrar na disputa para sentir de perto o que é superar os limites do corpo e da mente. Dá pra gente ver que é possível sim ter essa superação aí, enfrentar esses obstáculos que as deficiências tentam colocar esse pessoal de estudo. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Bom, agora a gente vai falar sobre mercados de trabalho. Marileia, como que o mercado recebe essas pessoas com deficiência? Algum tipo de preconceito da parte das instituições? Ainda há muito preconceito da parte das instituições, das empresas, né? Porque eles focam não no potencial da pessoa, mas focam nas deficiências, né? Então, toma o todo pela parte, como se porque não tem um atributo a pessoa não tivesse todos os atributos. Na verdade, uma pessoa bem qualificada que tenha deficiência, ela pode ser o que ela quiser ser. É ela quem define o que ela vai ser na sociedade. Só que o preconceito impede que eles assumam postos de trabalho no mercado de trabalho, né, que é bastante competitivo, mas que tem lugar para pessoas com deficiência também, né? Deveria ter espaço, né? Nós temos hoje em dia legislações que falam de porcentagem de pessoas nas empresas, porcentagem de pessoas com deficiência nos concursos públicos, né? Mas mesmo assim o que emperra as possibilidades é justamente o preconceito. Fernanda, você já passou no mercado de trabalho algum tipo de preconceito? Que eu saiba ainda não, mas eu vou até deixar um recadinho aqui. Vamos confiar, vamos acreditar, porque nós, pessoas com deficiências, podemos realizar um monte de coisa, quebrando muitas barreiras. Com certeza. Fernanda, você falou tudo, além de realizar um monte de coisas. Diante de todas as atividades que você faz, que a gente falou aqui hoje, você conseguiu se adaptar mesmo tendo DAO, o que se tornou nada diante de tudo isso que você se capacitou e correu atrás para fazer, né, superando esses limites. O que você gostaria de dizer para a pessoa que está em casa agora nos assistindo, que de repente tem alguma deficiência e que já não vê mais solução, que já não vê mais jeito, que está realmente esperando que algo aconteça e não consegue mais ver nenhuma solução? Bom, eu digo o seguinte, que acreditem na gente, porque nós podemos realizar um monte de coisas, interagir com outras pessoas comuns, normais, da gente ser feliz e seguir em frente com nossos obstáculos, o nosso potencial, o nosso ponto de vista, porque nós podemos realizar um monte de coisas, porque nós podemos. Fernanda, você gostaria de deixar um número para contato para os seus shows da Embaixadores da Alegria? Na verdade, eu tenho meu e-mail, tenho meu telefone. Pode falar. fernandashonorato@yahoo.com.br. Tem o Facebook
E eu tenho meu telefone que é 2565-5490 ou 9799-1313 ou 8686-6610. Bom, gente, infelizmente a gente já vai para o último bloco do programa. Eu vou me despedir agora dessas pessoas maravilhosas que estiveram aqui hoje, nos mostrando que é possível a gente incluir a pessoa com deficiência na nossa sociedade, quebrando todo tipo de preconceito. Muito obrigado, Fernando. Você realmente, para mim, é um exemplo de vida, de superação. Espero que você continue se disponibilizando para fazer todas as coisas que você faz e incentivando outras pessoas também a estarem fazendo. Muito obrigado, Marilé, pela participação no programa e por esclarecer mais sobre acessibilidade para o público que está nos assistindo hoje. Obrigado. Na verdade, eu que agradeço em nome das pessoas com deficiência, em geral. Tá ok. Fala alguma coisa? Gostaria de agradecer essa oportunidade, né? E dizer que nós temos um caminho a seguir, né? A sociedade está desafiada a aceitar, né, as pessoas com deficiência, porque é nesse processo que a gente se enriquece e a gente cresce junto, né? Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta com o último bloco do programa e um convidado para lá de especial, um cantor e compositor que eu sei que você vai adorar. Voltamos já com o nosso programa Mobilize. Educando cidadãos. Voltamos com o programa Mobilize, e agora com um cantor e compositor pra lá de especial. Ele nasceu no bairro de Irajá, um dos redutos do samba carioca. Em 2005, foi convidado pela autora Glória Pérez para participar da novela América. Seja bem-vindo, Gabrielzinho do Irajá. O programa Mobilize. É isso aí. Uma ótima ideia, valeu meu amigo Roberto pelo convite e por me deixar participar, né, dessa ideia que é defender a bandeira da inclusão. Fico muito feliz de estar aqui. É isso aí. Gabrielzinho, como é que você faz para lidar com a deficiência visual? Fala um pouquinho sobre a sua história. Bom, eu nasci de 7 meses e tive, devido a ser muito pequeno, né, muito fraco de tempo e de peso, e eu tive que ficar 2 meses e 10 dias na incubadora recebendo oxigênio. E o excesso do oxigênio destruiu minha retina, me deixando cego completamente, né? Eu consigo enxergar apenas a claridade, a luz que está aqui em cima, por exemplo. Quando está escuro e claro, é alguma coisa na minha frente. Mas isso não me impede de nada. Eu sou cantor, compositor, partideiro, contador de história, ator e outras coisas mais. Bom, tá igual a Fernanda também, né? Faz um monte de coisa, né? E fiz um pouquinho de atletismo também, fiz ecoterapia, natação, mas... E estudante, né? Fora todas essas atribuições, ainda concilia trabalho com a escola. Gabrielzinho, como é que você fez para estudar desde a sua infância até agora? Como é que você fez para conseguir, mesmo com deficiência visual, ultrapassar essas barreiras? Eu fui para um instituto chamado Instituto Benjamin Constant, que é uma escola adaptada para pessoas deficientes, né? No geral, a maioria lá são cegos. E lá eu aprendi tudo, andar, falar. Eu fiz 4 anos de estimulação precoce com a professora Margarete, que foi um dos meus maiores alicerces, né, na minha vida, que me ensinou tudo, andar, falar, cantar. Depois eu me alfabetizei, fiz 2 anos de jardim, 1 ano de CA, onde eu aprendi a ler e escrever, e fui para uma escola pública normal de inclusão lá em Irajá, porque Benjamin é na URC, é muito longe.
tinha que acordar 4 horas da manhã, pegar 2 ônibus, parar na Presidente Vargas ali, pegar outro para Urca, entendeu? Aí uma escola pública inclusiva, perto de Irajá, chamada Gaspar Viana, foi a solução, né? E lá tinha adaptações, tinha sala de recursos, lá tinha a máquina Pericles, apesar de que eu tenho a máquina, eu ganhei a máquina de presente. E era assim, eu ia para aula, fazia todos os trabalhos através de um amigo meu que estava do lado, né? Um colega que estivesse do meu lado na sala de aula, me passava o que estava no quadro, eu escrevia na máquina, levava para casa, minha avó transcrevia e dia seguinte eu levava para a escola para ser corrigido. E assim eu fui, terminei o ensino fundamental, até o 9º ano. Bom, gente, para quem não sabe, a máquina PEX, que o Gabrielzinho acabou de falar, é a máquina responsável, um sistema Braille, né? Responsável para que as pessoas com deficiência visual possam escrever, né? Possam ler. Bom, Gabriel, vamos falar agora um pouco de samba. Eu sei que você gosta de samba, né? Desde muito cedo. Conta pra mim como que você começou a gostar desse ritmo aí que é tão explosivo. Na verdade, eu gostava muito de MPB. Eu comecei a gostar de música com 2 anos e meio, ouvindo Nana Caymmi, né? Que foi meu primeiro contato com a música. E aí eu comecei a ouvir Nana Caymmi, ouvir Dorival Caymmi e todos os cantores, né, da Bossa Nova, Zé Posse, Elis Regina, Maria Bethânia, Tom Jobim, Chico Buarque, enfim. Com 4 anos eu já cantava no botequim da rua, assim, aí tinha um cara com teclado, eu chegava, Marina, morena, Marina, você se pintou. Cantava músicas de Caymmi. E quando eu fiz 5 anos, eu fui a uma festa e que estava presente uma cantora chamada Dorina, que me deu um disco de samba. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar e seguir a Dorina para todos os lugares. E foi aí que eu comecei a ser introduzido no samba como Gabrielzinho de Irajá. Comecei a conhecer todas as grandes personalidades, né? Arlindo Cruz, Monarco, Dudu Nobre, Mauro Diniz, Luiz Carlos da Vila, entre outros. Bom, Gabrielzinho, você também é compositor, né? Sim. Você pode cantar um pouquinho, um trecho de uma das suas composições? Olha, eu tenho uma música com o Marquinhos PQD, que você ouviu e me disse que gostou. E chamada Tem Gente Que Não Vê, que eu pretendo gravar no meu 2º trabalho. A minha calma vem da doçura da alma, traz uma paz infinita, um sentimento de amor no meu sorriso, a verdadeira alegria de um coração que radia a vida no Criador. Eu agradeço a Deus por ter me dado a luz que me conduz a caminhar. Tem gente que não vê o que posso enxergar. Não vou sofrer, não vou chorar. Eu tenho dom da inspiração e força pra cantar. Eu sou escravo da emoção, não deixo de lutar. Não sou Tomé na minha fé, eu sei que vou chegar nesses milhões de corações a me escutar. A minha calma. Bom, Gabriel, parabéns por essa composição que é linda. Agora a gente vai assistir um quadro, Mobilização, que ele vai dar dicas para você saber lidar com várias situações do cotidiano. Nosso programa de hoje, no caso, com acessibilidade e superação de pessoas com deficiência. Você vai aprender a como ajudar essas pessoas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência?
Aprenda a maneira certa de agir nessas situações. Nunca converse em pé com o cadeirante. Isso fará com que ele faça um esforço maior, podendo até mesmo se machucar. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim vocês mantêm a mesma linha do olhar e o cadeirante não precisará se mexer muito. Nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Não deixe a pessoa cega tomar um susto e ficar falando sozinha. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Nunca segure a pessoa cega de qualquer maneira, ela pode cair e se machucar. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega em seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas isso não significa que não sejam capazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como uma criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre o modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Bom, gente, eu espero que vocês possam agora saber lidar melhor com essas situações através das dicas do quadro Mobilização. Bom, Gabriel, mesmo tendo a deficiência que você tem e vencendo os limites, porque através da música foi algo fascinante, né? Tudo que você viveu até aqui, toda a sua trajetória, tudo aquilo que você já fez, mesmo possuindo isso, o que você gostaria de dizer para as pessoas que têm alguma deficiência e se sentem incapazes? Porque você é a prova, é o exemplo de que deficiência não é incapacidade. É o seguinte, é uma frase que eu costumo dizer, não para os deficientes, eu fiz até uma música sobre isso, não só para os deficientes, mas também para todas as pessoas que se sentem desprezadas, né? Coitadinhos, no modo geral. Não vejam um obstáculo, no nosso caso a deficiência, né, como uma barreira muito grande, mas sim como uma oportunidade que você tem de ultrapassar aquela barreira e de dar um salto maior para chegar ao lugar que você tem e quer conquistar na sociedade, né? Então, não fiquem se achando incapazes de cumprir seus deveres como cidadãos por conta da deficiência, porque nós somos pessoas como qualquer outra e somos capazes de realizar todas as nossas tarefas. Gabriel, você gostaria de deixar os seus contatos para casos de shows, para o pessoal que está nos assistindo? Sim, eu tenho e-mail gabrielzinho0ig.com.br e o telefone 7812-0877. 7812-0877. Bom, gente, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a você que nos assistiu. Eu quero que vocês saibam que para o programa se tornar real, com certeza foi com a participação de todos vocês que nos ajudaram, que estão por trás das câmeras e que fizeram parte desse programa e da construção num todo. Mas antes, Gabriel, também gostaria de agradecer a sua presença, por tudo que você falou. E cantar mais um trecho aí pra gente, mais uma música aí, porque com certeza é uma coisa... Vamos terminar, né, com um programa bem animado. Vamos então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade do programa Mobiliza. Fico feliz de poder estar ajudando. A sensibilidade na mente, na cidade. Nada de preconceito, me dê uma chance que eu faço direito. É possível tornar o mundo mais acessível. É possível tornar o mundo bem mais acessível. Siga essa ideia, você é capaz. Acesse essa ideia, ela é demais. Pessoa com deficiência pode ser bem mais. É possível tornar o mundo bem mais acessível. É possível tornar o mundo bem mais acessível. Viva
Viva a inclusão, viva a sensibilidade. Bom, gente, nós vimos que é possível e através do programa Mobilize, eu quero que vocês possam colocar isso em prática, tudo que foi falado aqui hoje. Muito obrigado por você que nos assistiu hoje e até o próximo Mobilize.